Bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nesta manhã de terça-feira, dia de vitória para mim e para você nessa manhã. Dia maravilhoso, dia que o Senhor decretou a nossa vitória. Guarde essas palavras nesse dia. O Senhor está derramando bênçãos. O Senhor está fazendo você vencer naquilo que está embargado, naquilo que está parado. Que Deus abençoe você nessa manhã. Que você sinta o Senhor falando contigo nesse dia. Porque é um dia de vitória, um dia de glória, um dia de graça. Um dia que Deus determinou. Seja vencedor. Oh, glória. Seja vencedor. Oh, glória. Seja vencedora nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Que este dia seja repleto de coisas boas. Que esse dia você sinta a presença do Espírito Santo adentrando a sua casa, adentrando o seu trabalho, adentrando a sua escola, adentrando ali onde você está. Que o Espírito Santo inunde o teu ser nessa manhã e que Deus possa fazer maravilhas através da sua vida. Não esqueça, você foi chamado para restaurar, você foi chamado para restituir, você foi chamado para edificar. Aleluia! E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Edificar muros, edificar portas, reparar aquilo que está quebrado, aquilo que está estragado. Porque o Senhor é um Senhor que pega um vaso quebrado, um vaso que se quebra na mão dele e refaz o vaso. Ele não joga o barro fora, ele usa a mesma fórmula, ele usa o mesmo barro para fazer um vaso precioso, mesmo que ele se quebrou nas mãos do oleiro. Ele é um Deus que repara, ele é um Deus de restauração, um Deus de reconstrução, um Deus de reedificação, é um Deus que constrói tudo novo. Aleluia! É um Deus que faz maravilhas e é esse Deus que eu prego todas as manhãs. Se você gosta dessa palavra, envia para quem precisa. Coloque nas suas redes sociais, envia para aqueles que precisam ser acalentados pela palavra, aqueles que precisam ser exortados pela palavra, aqueles que precisam ouvir uma palavra de amor, muito simples, mas vindo diretamente do coração de Deus. Que Deus abençoe você. Vamos lá, pegue sua Bíblia no livro de Neemias. Vamos continuar a nossa campanha. Estamos fazendo uma campanha para você que está vendo o primeiro dia. Chama-se Restaurando as Estruturas. Muitas vezes nossas estruturas estão quebradas, a nossa força está fraca, a nossa vontade está mínima. Então, por isso fazemos essas campanhas, restaurando as nossas estruturas. E eu tenho certeza que no final dessa campanha, no final do livro de Neemias, vamos fazer os 13 capítulos do livro de Neemias. Vai ser bastante dias, mas vai ser para a honra e glória do Senhor, que o Senhor vai restaurar as nossas estruturas. E sabe, você colocando-se na brecha para fazer essa campanha, compartilhando com alguém, Deus vai te abençoar. Por quê? Porque são vários dias você ligado nessa palavra, todos os dias de manhã. Eu estou jogando o vídeo na rede. E aí você pode ouvir, você pode fazer essa campanha, você pode ouvir a palavra do dia com você, este café com palavra, toma o seu cafezinho ouvindo esta palavra e passa para alguém que precisa também. Que Deus abençoe você. Vamos lá. Livro de Neemias 3:3. Oh glória! 3:3. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas de madeira e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos e as trancas. E junto a eles reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. E junto a ele reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel. E junto a eles reparou Zadok, filho de Baaná. E ao lado deles, os tecoitas também repararam, mas os seus nobres não estavam dispostos a sujeitar os seus ombros à obra do seu Senhor. Meu Deus! Oh glória! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos observar algo bem interessante que hoje na reconstrução das 12 portas. Ontem a gente viu a porta das ovelhas. Ela foi reedificada, ela foi reconstruída.
E hoje nós vamos ver a porta do peixe. Ela também foi reedificada e reconstruída. Ou seja, nós vamos entender que essas portas, essas duas portas em especial, elas estavam, bem dizer, a zero. Esta parte norte das portas de Jerusalém, que elas se encontravam na parte norte, se encontram na parte norte, né? Porque as portas estão lá até hoje, até os dias de hoje. Elas estavam praticamente destruídas. E por isso nós vamos notar aqui que a partir desses versículos que eu li hoje, já não vai mais haver edificação, e sim reparos. Nós vamos observar que até essas duas portas estavam completamente destruídas. E muito provavelmente eles devem ter começado do zero. Por isso que eles dizem que reconstruíram e reedificaram, porque já não tinha mais, o que tinha era muito mínimo, então não dava nem mais para utilizar a estrutura dessas portas, da porta da ovelha e da porta do peixe. E eles reconstruíram, eles começaram uma reconstrução do zero, eles começaram uma reconstrução daquilo que era nada, né? Recomeçaram na mesma sintonia, no mesmo modelo, mas recomeçaram, bem dizer, do zero, porque a partir daí as outras portas vão todas se falar como reparos. Eles iam fechando as brechinhas que tinham, iam reparando os pedaços das portas e das muralhas que estavam estragadas. Então nós vamos entender que há portas nas nossas vidas, que muitas vezes o inimigo ele é tão sagaz, que ele destrói por completo. Ele destrói por completo. O que ele destrói por completo? A porta das ovelhas, como eu falei ontem, que é a nossa entrega a Deus, o nosso achegamento a Deus, a nossa aproximação com Deus é a porta das ovelhas. Então, essa porta, eles destroem por completo, eles vêm com muita fúria para que nós não tenhamos mais esta comunicação com Deus, para que nós não tenhamos mais esses momentos especiais com Deus. Então aqui nós vamos ver que ontem a gente viu a porta das ovelhas, ela estava completamente destruída. E hoje nós vamos ver a porta do peixe. E a porta do peixe, ela vai falar do nosso chamado, daquele propósito que o Senhor tem para nós. O propósito específico, o nosso chamado. Uns têm chamados para pastores, outros para doutores, outros para evangelistas, e assim vai, são 5 chamados. Então nós vamos ver que Deus tem um chamado específico para mim e para a sua vida. E nós vamos ver que esta porta também estava completamente destruída. Porque a partir do momento que a porta das ovelhas está destruída, a do peixe também vai ser destruída. Porque se você não tem mais relacionamento com Deus, se você não tem mais o seu momento de oração, se você não tem mais o seu momento de palavra, se você não tem mais o seu momento de intimidade com o Senhor, a porta do peixe, que é o teu chamado, também começa a ser destruída, também se torna nada, porque se não temos a presença do Senhor, se não temos um contato com Deus, se não temos um relacionamento com o Pai, o nosso chamado também se acaba. Aleluia! Então que nessa manhã nós possamos restaurar, nós possamos edificar, começar a construir novamente do zero, porque aqui diz que os filhos de Meremote, os filhos de Uri, os filhos de Cós, os filhos de Berequias, os filhos de Mesezabel, os filhos de Zadok, eles começaram a reconstruir, a edificar a porta do peixe. Eles colocaram as vigas, aleluia, e eles assentaram as portas com os seus ferrolhos e trancas. Bem lembrado, eles colocaram as portas com seus ferrolhos e tranca. Isso vai falar que só abre quem sabe abrir. Isso vai falar que só abre quem tem como abrir. Ferrolhos e trancas quer falar que está muito bem firmado. E as trancas servem para estar muito bem trancado, para não deixar que qualquer vento que vinha abre a porta, qualquer vento que bater abra a porta. Então eles edificaram os muros com vigas, segurando muito bem, dando uma resistência, dando um alicerce. Eles seguraram esses muros com vigas nas laterais, para que segurasse aquela camada de tijolos, de pedras, de blocos que eles iam colocar. As vigas é que dão o sustento. As vigas é que dão sustentos para que qualquer coisa que bata ali naquele muro não o derrube. Aleluia! E a nossa viga é Cristo. A nossa viga tem que ser Cristo. A nossa viga é aquele que nos dá o sustento, quem nos dá o sustento da palavra, o sustento da nossa vida física e espiritual. É o Senhor quem nos dá o nosso sustento para que nos mantenhamos de pé. E aqui nós vamos ver
que eles construíram desta forma. Mas há uma parte muito interessante nesses versículos que eu li, que estava escrito que ao lado deles tinha os tecoítas. Tecoítas eram outros irmãos aí do povo dos judeus. E eles também repararam. Eles ajudaram a reconstruir e a reparar o que estava estragado. Mas os nobres dos tecoítas não estavam sujeitos, não estavam dispostos a sujeitar os seus ombros para a obra do Senhor. Os nobres dos tecoítas, quer dizer, os tecoítas é um grupo, né? Eu não pesquisei para ver de onde eles vêm, mas os tecoítas, eles começam a construir, começam a ajudar na construção, mas os nobres dos tecoítas não querem se dispor. Você viu esses dias, foi ontem, que o sumo sacerdote ele se dispôs para reconstruir. Mas os tecoítas aqui também se disporam, mas os nobres deles não. Os nobres deles acharam que eles eram muito para se colocarem os seus ombros na obra do Senhor. Eles não queriam carregar terra, eles não queriam carregar pedra, eles não queriam fazer esforço, porque eles acharam que eles eram já bem altos, suficientes para não precisar ajudar na obra do Senhor. Os nobres disseram: nós não vamos ajudar, nós não somos desse tipo que vamos pegar peso, que vamos colocar peso sobre nossos ombros. Nós temos o nosso cargo, nós temos a nossa cléria, nós somos a cléria, nós somos a igreja, nós somos aqueles que mantêm a igreja, porque damos o dízimo e as ofertas. Nós somos os nobres não trabalham. E veja que muitas vezes existem esses nobres no nosso meio nos dias de hoje. Os nobres são aqueles que sustentam a igreja financeiramente, às vezes têm cargos simplesmente direcionados porque sustentam a igreja, não querem fazer a obra do Senhor, mas querem o seu lugar dentro da casa de Deus. Não querem fazer a obra do Senhor, mas querem ser chamados de A e de B. Não querem fazer a obra do Senhor porque dá peso, mas querem ser conhecidos. Não querem fazer a obra do Senhor na verdade, mas querem aparecer na mídia. Estes são os nobres dos tecoítas. Aqueles que mantêm, que dizem que são, mas não são, e não carregam unção. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos ver que desde os tempos dos reparos, tem aqueles que se negam a fazer a obra do Senhor. Não estavam dispostos a sujeitar os seus ombros. Não estavam dispostos. Eu não vou sujar a minha mão. Eu não vou ajudar. Eu não vou fazer nada. Mas eu faço parte. Na hora da festa, na hora da alegria, os nobres aparecem com pompas e serpentinas e muitas vezes ainda são apresentados com pompas e serpentinas. E nós já vamos ver aqui que eles não quiseram participar da obra do Senhor. Então que nessa manhã nós possamos entender que quem está na obra vai sujeitar os seus ombros. Quem está na obra vai sujeitar os seus ombros, vai carregar peso, vai machucar muitas vezes, vai arranhar muitas vezes, vai se cansar muitas vezes, mas está na obra. Oh glória! Só não se cansa, só não se machuca, só não se arranha quem não está disposto a colocar os seus ombros na obra. Então que nessa manhã o Senhor venha nos dar sustento para conseguirmos vencer a obra que está por vir ainda. Que Deus abençoe você, que essa manhã te traga prazer na presença de Deus e que você tenha os ombros sujeitados à obra de Deus. Nunca é tarde para começar algo para o Senhor. Nunca é tarde para começar uma obra na vida de alguém. Nunca é tarde, porque o Senhor não desiste de ninguém e Ele está às portas e também está esperando que você se levante do seu comodismo e vá sujeitar os seus ombros na obra do Senhor. Que Deus abençoe você e dê um dia de vitória. Café com Palavra, até amanhã em nome de Jesus.